Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast PCD. Como sempre, eu sou a Bruna Martim, né? Tô aqui com a minha parceira de sempre, a Ju Domingues. Tudo bem com você, Ju? É isso aí, tudo bem com você? Eu vou bem, tô indo devagarzinho, mas acho que eu chego lá, viu, pessoal? Não senti confiança nesse. Tô indo devagarzinho. Aqui nós vamos rápido e nós vamos com... Mobilidade e inclusão. É isso aí, os nossos convidados de hoje são o Rafael e a Paloma. Eles são da empresa Acessível SP. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, bom dia. Isso mesmo. Estamos aqui com o Rafael Cavalcante e a Paloma Moreira, não é, Ju? Domingues. Isso mesmo. E a gente começa sempre apresentando os convidados. Queria que vocês trouxessem aí um pouco da empresa, o que é a empresa, o que vocês fazem lá. Começa aí, Rafael. Como surgiu essa ideia maravilhosa de criar Acessível SP? Porque nós sabemos hoje em dia que muito se fala sobre inclusão, mas quando a gente vai vivenciar na prática, não existe inclusão. Então, quando aparece uma empresa que está preocupada em incluir, em oferecer um transporte de qualidade e com acessibilidade, a gente fica até surpreso, né, Ju? Verdade. E da onde surgiu essa ideia aí de criar Acessível e de oferecer esses taxis adaptados para as pessoas com deficiência? Bom, Bruno, a ideia surgiu em 2017, no final de 2017. Eu trabalhava no setor de telefonia totalmente diferente do que eu estou atuando hoje. E foi amor à primeira vista. Quando eu conheci a acessibilidade, isso me encantou. Me trouxe uma oportunidade de conhecer algo que eu ainda não conhecia, que era o amor pelo trabalho que eu tenho hoje. Tá? E o que mudou para mim foi a forma de eu conhecer melhor a acessibilidade, conhecer a forma de transporte, o cliente que eu atuo hoje, tá? E hoje a SP veio para poder trazer um transporte muito mais humanizado, um transporte que a gente consiga atender os clientes da forma que eles precisam, com mais um preço justo, com qualidade no serviço e o conforto e segurança que eles realmente precisam. E para você, Paloma, como que a Acessível entrou na sua vida? A Acessível entrou para mim de duas formas, né? Primeiro, ela veio como um atendimento personalizado, que foi atendimento para o meu filho. E aí, depois de uns 3 anos utilizando o serviço, a Acessível abriu uma porta para mim. Então, hoje eu atuo, né, como gestora de tráfego pago para a Acessível. Então, a Acessível, para mim, ela me ampara das duas formas, né? Então, eu não tenho nem palavras para agradecer a empresa da Acessível. Ela não é só uma empresa, ela é empática, né? Então, eles têm um olhar muito humanizado, atendimento personalizado, e não é só um slogan da empresa. Realmente, a empresa ela é atendimento personalizado. Há situações que a gente não se imagina e nem imagina que tem lá fora, mas existe. Eu costumo trazer assim 2 histórias da Acessível, são 2 histórias assim que mexem comigo, porque eu sei que falta empatia lá fora. Sim, muito. Tanto em outros transportes, como até esses outros aplicativos, né? Eu fazia transporte na van, antes de conhecer o transporte do táxi. E eu cheguei a conhecer uma história de uma moça, e o filho dela era paralisia cerebral também. E ele tinha alteração sensorial pelo cheiro. Isso é muito difícil, né? Porque os veículos novos vêm com cheiro muito forte. Alguns motoristas também higienizam muito o veículo. E em um episódio, ela conversou com o motorista e ela falou assim, olha, meu filho tem alteração sensorial pelo cheiro, então eu sei que o senhor é muito higiênico, parabéns pelo seu transporte, mas eu gostaria de pedir que você não higienizasse o carro antes de buscar meu filho, porque ele está passando mal. E pela forma que ela conversou, a gente imagina que não ocorreria mais o episódio, né? E na próxima vez que ela fez o embarque, o veículo, né, que era uma van, estava totalmente higienizado. Quando ele desembarcou, a gente entrou na ACD, que era a CD da Moca, ele embolotou inteiro. Ele passou muito mal. Então, ele não conseguiu nem fazer o atendimento. De lá, ela foi para o pronto-socorro. Então, faltou a empatia, né? E, infelizmente, naquela situação, ela não tinha voz. E com a Acessível já não ocorre isso, né? No caso, se o paciente tem alguma alteração sensorial, tem alguma limitação, a gente sempre auxilia. Liga na central, explica a situação, explica a necessidade específica do seu filho. E a Acessível, ela se ajusta, ela manda o motorista de acordo com aquela necessidade. Se o cliente liga e fala, olha,
temos alteração, temos uma criança com alteração sensorial que cheira, a gente vai tomar o cuidado de mandar um veículo que não tenha cheiro, ou antes da higienização, não que vai mandar um veículo sujo, mas não vai mandar com cheiro, não vai colocar aquele cheirinho do veículo, né? Agrada a muitos, mas tem crianças que têm essa limitação e a gente não imagina, né? Então, a Acessível realmente ela veio para abençoar muita família. Legal esse desafio que você compartilhou, né, de muitas mães atípicas, né, das crianças atípicas. Mas eu queria saber do Rafael, qual o desafio que ele teve ao empreender nessa área? Primeiro foi entender a necessidade que o meu cliente precisa. Que, para mim, se tornou um desafio enorme. Conhecer, entender com quem que eu realmente estava trabalhando. A forma que eu poderia contribuir para melhorar o dia de todos eles que precisam. E para mim foi um divisor de águas muito grande. E hoje eu tô realizando um sonho que eu estou conseguindo entregar aquilo, não da forma ainda que eu espero. Mas a gente está entregando algo a mais, algo diferenciado, que o cliente consiga ter essa interação com a empresa. Porque hoje a gente tem diversos aplicativos que eles não oferecem essa interação que a gente fornece. Tá? E esse foi um primeiro ponto que eu coloquei como o pontapé de partida, né, Paulão? Para que a gente conseguisse entregar um produto que o cliente realmente precisa. E o trabalho eu acredito que a gente está tendo uma ascensão com isso. As coisas estão acontecendo da forma que a gente espera. E a gente vai conseguir entregar muito mais para o nosso cliente que precisa do serviço. Eu acho que o trabalho, primeira coisa que a gente precisa ter trazer essa relação do cliente com a própria empresa. Acho que está sendo importantíssimo para esse crescimento que a SP está tendo hoje. Nossa, e a Acessível hoje, ela oferece um meio de transporte somente para pessoas cadeirantes ou também oferece para pacientes neurotípicos ou até mesmo pessoas que não têm deficiência alguma? Como Visual, que funciona? Né? Isso. Sim, o nosso trabalho hoje, a gente só atua com o cliente PCD. Tá? A gente hoje o segmento da empresa, a gente já trouxeram algumas ideias para a gente tentar atribuir o passageiro, trabalhar com o modelo do táxi comum, mas o nosso projeto hoje é só acessibilidade. A gente quer crescer, quer entregar isso e quer se tornar uma referência, tanto para São Paulo quanto para os outros municípios. E tem se tornado, né? O seu filho é... O meu filho é paralisia cerebral de grau 4. Que é um dos mais graves. Cadeirante também, né? Totalmente dependente, cadeirante, dificuldade na fala, dificuldade visual. E como que é feito esse transporte com ele, que é cadeirante dentro do táxi da Acessível? Olha, literalmente eu enfatizo muito, não apenas por trabalhar para a empresa, mas por utilizar esse veículo há mais de 3 anos. A Acessível, para mim, ela é uma bênção muito grande, porque é muito difícil lidar com uma criança com total mobilidade reduzida. Né? Meu filho ele é totalmente dependente, então ele, além da dependência dele, ele sofre de espasticidade. Então, num pular do veículo, num buraco, em algumas ações, ele acaba tendo ali, né, a retração do músculo. Né? Isso impacta muito nele. E com a Acessível não tem esse problema, até porque os motoristas são orientados na velocidade a atingir. Claro que o táxi ele pode, né, em uma velocidade além. Mas ele tem essa preocupação em saber o limite do usuário que ele está embarcando, né? E com meu filho eu não tenho problema nenhum com o Acessível. Ele é embarcado de forma tranquila. Sempre eles enfatizam. Às vezes até eu, por descuido mesmo, por confiança, eu falo assim, não precisa pôr o cinto não, é ali, é rapidinho. E eles, não, mas tem que pôr, vamos pôr pelo menos aqui, ali. Eles são totalmente bem auxiliados, né? Então, meu filho sempre vai mais amarrado que para mim, eu acho necessário. Às vezes eu falo, nossa, mas não precisa de tudo isso, cinto embaixo. Mas ele sempre é muito bem embarcado, muito bem desembarcado, nunca tem aquela pressa. É totalmente, sim, tranquilo, é confortável. O transporte, literalmente, é muito bom mesmo. E isso não tem nenhum táxi comum, né? Eu queria que vocês trouxessem a diferença do táxi comum e do táxi acessível. Quer trazer alguma referência? Das adaptações, igual ela citou, do cinto, toda a preocupação. O custo do carro ele se eleva bastante, tá? Primeiro ponto que ainda nós temos essa dificuldade, que as empresas são poucas que fazem o serviço e o valor para a gente é fora da realidade. Tá? E a diferença de um táxi comum para o acessível já começa no atendimento, né? O atendimento nosso tem que ser
totalmente Personalizado. diferente, personalizado. E tem aquela questão do cancelamento também, né, gente? Tem muitos táxis aí, ou até outros aplicativos que você chama e quando eles identificam que tem uma cadeira de roda ali, eles Nossa. cancelam na sua cara. Então, você imagina, é uma situação totalmente constrangedora, né? A pessoa precisar se deslocar e ela não conseguir. É E uma hoje, situação bem e hoje a gente conseguiu até aumentar essa mão de obra, mesmo com o alto custo do carro. Pra gente, nós já estamos hoje com 120 carros operando. Há 2 anos atrás nós tínhamos 40. Já Então, está com assim, 120 carros? 120 carros Legal. operando. Que a Então, ideia é assim, cresceu expandir. bastante o trabalho. Mudamos um pouco a questão do comportamento, questão do projeto, porque o motorista que operava com acessível, ele tinha ainda a visão do táxi comum. E a gente conseguiu mudar essa forma dele pensar, dele fazer uma entrega melhor para o cliente. Hoje os motoristas estão mais preparados, mais focados no trabalho que eles executam. Então, para a gente está sendo excepcional isso. A gente tá tendo uma ascensão muito grande, tanto na parte operacional quanto na parte da estruturação da empresa, né, Paloma? Sim. Que a gente vem mudando algumas coisas e a gente vem tendo esse resultado. Um dos pontos é a parte de divulgação, cresceu muito. Muitas pessoas não conheciam a Acessível SP, hoje já conhecem. É verdade, e vocês passaram por uma remodernização, Nós e fizemos o brand da podemos empresa. dizer isso? Sim. Reformularam aí a Acessível SP, Sim. né? A gente tem investido bastante na empatia. Né? A gente fez uma palestra empresarial recentemente, ensinando, né, os funcionários muitas vezes a entender não só a parte PCD, mas a parte das mães. Ah, vocês Né? fizeram essa palestra com os próprios funcionários de Sim, vocês? foi feita a palestra com os funcionários para auxiliar os funcionários a entender também, a lidar com a parte emocional de quem está solicitando aquela corrida, né? Porque às vezes quem está solicitando aquela corrida está vindo de um transtorno que nós não estamos presentes para entender. Então, às vezes, há muitas ligações irônicas, ignorantes, vem pessoas já atribuladas e às vezes a gente fala assim, quer acabar com o nosso dia. Não, já acabaram com o dela antes. Então, eu trouxe isso nessa palestra empresarial para mostrar que, independente de como o atendente for tratado, manter a constância no atendimento. Entender que antes daquela pessoa ligar, ela passou por um transtorno muito grande. São consultas canceladas, horas aguardando o atendimento. Às vezes tentou pegar um Uber, às vezes tentou pegar um ônibus e foi recusada a corrida, foi recusado o atendimento no ônibus. Quando ela liga, ela já está atribulada. Então, eu trouxe toda essa parte da empatia para a empresa poder se sensibilizar, né? Porque quando eu fui ali entender qual era, né, algumas limitações, dificuldades no atendimento, uma coisa que foi me trazida foi isso. Olha, às vezes eu estou falando normal e, de repente, sou tratada com ignorância. E eu falei assim, eu entendo. Eu super entendo. Porque, assim, a gente que vive nesse meio, a gente conhece também as mães que são ignorantes por natureza. Mas 90% das mães já vem de um transtorno tão grande na consulta e eu falo, respira. Não conseguiu manter o atendimento, dá um minutinho, passa para outro atendente, mas nunca, né, devolva na arrogância, porque a mãe já vem de um transtorno. Então, a Acessível tem procurado se aperfeiçoar na empatia. Não só do usuário, mas da mãe que liga, do pai que liga, do parente que liga, porque a gente sabe que não é fácil. Cuidar de um parente, de um filho PCD é desafiador. E, às vezes, não estamos no nosso melhor dia, né? Às vezes, passamos por transtornos assim. Eu já tive porta do ônibus fechada na minha cara. E teve uma situação que eu queria tanto chorar e eu não podia, porque meu filho estava ali comigo. E ele falou assim, mãe, se eu fosse motorista, eu jamais te deixava nesse ponto de ônibus. E a minha dor era muito grande, que eu queria falar para ele a mesma coisa. Se eu fosse a motorista, eu também jamais te deixaria. E eu falei, filho, fica tranquilo. A gente pega o próximo. Mas por dentro a gente está rasgada, porque a gente esperou 1, esperou 2, esperou 3. Então, a Acessível tem tomado esse cuidado também de tratar a mãe. Então, assim, no caso também da Acessível, a gente sabe que tem pacientes com autismo severo. Isso. E, às vezes, a mãe se sente constrangida de solicitar o transporte por medo do autista, de repente, se alterar com o motorista, né? E aí a gente também trouxe essa parte de atendimento inclusivo para os autistas. Então, a gente orienta o quê? Na ligação, mencionar o grau do autismo, porque a gente tem
o profissional específico para atender esse autista. Então, Nossa, se ele é que mais bacana. severo... Vocês têm, então, um profissional específico para o público autista. A gente pega o profissional que já é mais preparado nessa situação, que já tem um convívio maior e direciona para essa mãe. Então, sempre na ligação específica, olha, meu filho é autista severo. Aí a gente já pega aquele motorista com mais cautela, que tem mais experiência e já manda. Então, a gente tem tido esse cuidado para cuidar das pessoas que realmente necessitam. Por isso que tem sido enfatizado esse transporte para o público PCD. Tem um dos casos que uma motorista, mulher, né? Ela pega um autista que ela fica bem agitado durante o transporte. E ela percebeu que a mãe fica sem graça, fica constrangida, porque a criança grita, porque a criança quer pegar no motorista. E ela perguntou assim, olha, eu posso dar uma bolachinha para o seu filho? Aí a mãe falou assim, pode sim. Aí ela deu essa bolachinha. Foi um trajeto mais tranquilo para essa mãe. Porque no táxi é realmente orientado que não coma, né? Para não sujar o veículo. Exatamente. Mas nessa ocasião específica, a motorista teve toda aquela empatia de oferecer uma bolachinha. E foi um trajeto com muita tranquilidade. E aí, toda vez que é solicitada uma corrida, a gente manda essa motorista. E ela leva um pacotinho de bolacha. Eu falo, quanto custa um pacotinho de bolacha diante de uma mãe confortável e uma criança calma, né? A gente procura entender, por exemplo, se o autista ele gosta de alguma música específica, porque não custa o motorista colocar a música. Então, se é uma música específica que ele gosta, menciona na ligação. A gente vai procurar colocar música para aquele autista, porque ele vai mais tranquilo. Não gosta de som? Também não coloca som. Né? O público também tem aquele direito de escolher ar-condicionado, não ar-condicionado. Eu sou a mãe que eu não suporto ar-condicionado. Então, é um dilema, né? Acho que para os motoristas a questão aí ter ar ou não ter ar, só pegando um gancho daquilo que você falou, das mães que vêm de um transtorno em si. Eu não diria bem um transtorno, Paloma. Eu diria assim, dificuldades diárias, porque nós como mães que somos atípicas, todos os dias temos dificuldades. Sim. E quando a gente entra dentro de um transporte, eu vou falar Bruna. Sim. Eu gosto de conversar. E na Acessível, realmente, a gente percebe que tem ouvidos acolhedores. Sim. Que a Acessível não passa a ser somente... Eu tô falando isso, gente, porque eu usufruo do serviço também, tá? Então, vamos lá. Vou contar aqui a minha história aqui. A Acessível não é só um transporte que te leva. É um transporte que te abriga, né? Porque te acolhe, porque ela oferece ouvidos profissionais para te ouvir, né? Porque muitas das vezes, e é muitas mesmo, a gente só precisa ser ouvida. Sim. E a Acessível realmente oferece isso, né? Um ouvido que te acolhe, que te escuta, que te orienta. Muitas das vezes, né? Você está precisando de uma palavra, algum conforto, e vem daquele motorista, né? Então, assim, mais do que um transporte, é uma troca, né, Rafael? Então, assim, é muito importante realmente que vocês continuem mantendo esse tipo de padrão de transporte, porque não é somente transportar, porque assim, a Acessível também oferece um transporte de segurança, né? Sim. Porque quando injeta uma criança ali com uma cadeira de roda, tem todo um dispositivo para poder posicionar essa cadeira, para poder essa cadeira realmente ficar segura, porque eu costumo falar que se o carro capotar, a gente vai e a criança adulta na cadeira fica, nisso. Não é isso? Eu olho ele e falo, ele tá seguro, tá tudo certo. Então acredito que hoje a Acessível, passando por toda essa transformação que está passando aí, né, ela é mais do que um meio de transporte, né? É um combo completo, a gente costuma dizer, né, Ju? É um motorista para te ouvir, é um transporte com segurança, né, adaptado. E você falou aí das corridas, né? Como que essa mãe ela faz esse agendamento? Assim, é pelo WhatsApp, a ligação? É só por São Paulo também que vocês fazem essa corrida, viagem? Só por São Paulo? A gente está atendendo agora São Paulo. Tá. Primeiro, é a menina dos olhos, né? Que é o que a gente... Quando a gente sentou, né, Paulão, para conversar sobre o assunto, o primeiro ponto, a minha ideia, eu falei, primeiro a gente vamos colocar São Paulo, vamos organizar São Paulo. É isso mesmo. Que é o mais importante, onde a demanda nossa também é maior. E a gente precisa usar como exemplo. Mas assim, a mãe quer Acessível para poder ir para a praia. Vocês levam? Sim, a gente leva. Pro interior, vocês levam? Isso. E o táxi hoje, Moldau, ele está atribuído em São Paulo. Então, assim, a gente tem que dar o atendimento em São Paulo. Mas a nossa ideia também é expandir o serviço. Só que primeiro organizar esse trabalho aqui, trazer um trabalho de excelência no município de São Paulo para a gente apresentar outras prefeituras e outros municípios. Surgiu algumas dúvidas lá no direct, as pessoas perguntando como que é feito aí
a questão de vocês passarem o valor do trajeto para a pessoa? Porque pelo táxi, eles vão pelo taxímetro. E vocês, como que é feita essa análise? Os valores são tabelados pela prefeitura. Ah, então Isso. os valores já vêm da prefeitura, aí vocês vê conforme a localização, vê lá na tabela e repassa? Isso. Hoje a única empresa regularizada na prefeitura, no departamento de transporte público, é a Acessível SP. Então a gente trabalha em cima da própria tabela da prefeitura de São Paulo. Ah, bacana, porque vieram muitos questionamentos. Ai, como que é feito? Como que eles cobram em cima do quê? Aí, ó, já... Então já cai aquele ditado de que é caro, né? Então, assim, não é caro, está dentro do que é exigido, assim, né? E do que é oferecido, né, gente? Na realidade, quando eu assumi a diretoria total da SP, o primeiro ponto que eu sentei para a Paloma para a gente acertar, né, Paloma, que era esse problema que a gente tinha, custo abusivo. Onde existia algumas empresas que eles operavam, eles executavam o serviço e cobravam valores absurdos do cliente. Você já passou por isso, Bruno. Você conhece o que eu estou falando. Então, assim, o primeiro ponto foi ajustar isso. Então, nós sentamos com a prefeitura, organizamos o processo, trabalhamos em cima da tabela. Então, quando ele solicita um táxi pela Acessível SP, ele tem o valor integrado pela própria prefeitura. Não somos nós que direcionamos o valor. Tá? Então, para o cliente ter essa questão do preço justo. Porque a gente não pode direcionar uma questão de faturamento do motorista diretamente para o cliente. Uma dúvida que surgiu aqui, por exemplo, se eu estou em um táxi comum e eu pego um trânsito que é muito comum em São Paulo, o taxímetro vai aumentando. Subindo. Se eu estou pela Acessível, essa corrida aumenta o valor? Os valores são tarifados pelo taxímetro, porque o táxi também tem o taxímetro. Os valores são tarifados pelo taxímetro. Então também depende do percurso e do tempo. Isso. Porém, o nosso app, ele trabalha também como taxímetro. Então, aquele mesmo valor que dá no taxímetro é o valor que vai dar no aplicativo. Que o motorista tem, que ele é atualizado em tempo real. Entendi. É por isso que a gente influencia o cliente sempre a baixar o app. Porque aí não tem essa divergência. Ah, deu tanto ali, deu tanto aqui. Não, é atualizado em tempo real. Então, a mesma coisa. Legal. Isso, a gente sempre indica. Baixa o app, já fica mais fácil para solicitar. A pessoa solicita lá de forma, né, mais fácil. E o agendamento, como que ele é feito? Se eu quero solicitar essa corrida? Você pode pedir até com 1 hora antes de antecedência. Tá? A gente pede até 1 hora de antecedência para organizar o veículo, para a gente conseguir cumprir o horário, que é o primeiro ponto que a gente cumpre com o cliente, que a gente busca o compromisso, né? Chegar no horário, porque tinha essa dificuldade. O táxi chegava 1 hora, meia hora depois do... Isso é verdade, gente. A gente tinha esse problema. Triste. Hoje a gente vem cumprindo. Hoje nosso nível de aceitação de horário é 99%. A gente consegue cumprir todas as demandas que passam para a gente. Então, assim, a primeira ideia era ajustar o horário. E os horários são cumpridos, só que a gente pede essa antecedência de 1 hora. Não, mas realmente eu já utilizei também o transporte e os motoristas, né, nas corridas que eu utilizei, eles chegam sempre 30 minutos antes, 20 minutos antes. Fica lá, então, a gente fica até assim, será que sem graça, né? Nossa, será que eu pedi antes? Será que eu me perdi no horário? Às vezes eu saio e pergunto, que horas que eu agendei mesmo? Tá no horário? Não, você ainda tem 20 minutos para falar, então tá tudo certo. Que também um formato que a gente integrou na própria empresa. Por quê? Para o motorista conseguir chegar no horário que o cliente precisa. Porque o cliente tem uma consulta, está agendada há 6 meses. Exemplo. E ele precisa chegar no horário. Então, a gente prefere que o motorista chegue um pouco antes, para que a viagem seja mais tranquila do que a gente gerar transtorno, porque o motorista pode correr, pode ter inúmeros problemas no meio do caminho. Então, é melhor a gente chegar no horário, cumprindo o prazo. Que é o mais importante. Aquelas doblô antigamente, né? Elas chegavam em cima da hora ou megamente atrasadas. Você é da época do doblô? Não sou. Não sou tão antiga assim, Paloma. Me ofendeu. Na época da doblô, era literalmente ou em cima da hora ou muito atrasado. Lembro que eu tinha consultas agendadas no HC, você vai ali modo hard, porque você vai contando os segundos sabendo que não vai dar tempo mais, né? E eles não atendem, né? Não tem isso e chega atrasado, entra na fila. Não, chegou atrasado, perdeu. Exatamente. E é mais 6 meses, 1 ano para você conseguir novamente. Exatamente. Hospital das Clínicas, ACD, o limite ali é 5 minutos, literalmente, 5 minutos. Os grandes centros de São Paulo, né? Todo mundo vem para São Paulo fazer tratamento, mas os grandes centros exigem pontualidade. Exatamente. E o transporte também. E a doblô, na época, atrasava muito. Então, eu já venho com essa experiência ruim de um atendimento. Quando chega na Acessível, você tem 2 extremos, né?
Então, assim, tem que tratar essa situação de forma bem delicada, porque realmente uma mãe que está aí 2 anos na fila do HC aguardando uma consulta, aí ela fala, vou agendar para não correr uma viagem para não correr risco de perder. Aí perde. Como é que fica, né? Complicado. 2 anos para agendar de novo. Uma dúvida, a Acessível oferece também corridas compartilhadas? Para PCD, sim. Oferece, né? Isso, oferece. E como que funciona? As duas têm que fazer o mesmo trajeto ali? O cliente, quando ele faz, ele informa para quem está fazendo o agendamento e a gente direciona. Só que aí, nesse trajeto, o próprio passageiro ele já deixa tudo notificado para que a gente consiga fazer a corrida compartilhada e com o próprio usuário já embarcado no próprio carro. Nossa, aí dá até para dividir o gasto entre as duas, né? Então, de repente, um acompanhante está aguardando em uma estação, vai embarcar o cadeirante em outra estação, faz um percurso só, né? Porque na realidade o custo é o mesmo, né? Então, Bacana. já tem ali o acesso dos dois, tem o canto lá no táxi, é bem amplo, né? Então, tem o espaço do cadeirante, do passageiro, na frente ainda tem mais um banco, então dá para fazer essa corrida bem legal. Rafael, você falou no começo que você veio do ramo de telefonia. O que te fez se voltar a esse público que é PCD, no caso, montar a Acessível? Você por acaso teve alguma vivência indireta ou direta, tendo alguma pessoa com deficiência na sua família? Não, eu não tenho portador de deficiência na minha família. Eu trabalhava com telefonia, trabalhei durante 12 anos. Um segmento totalmente diferente. Fui motorista do táxi acessível por 6 meses, onde eu conheci muitas histórias. Isso me deixou muito, como é que eu posso te dizer? Me deu muita motivação para fazer o que eu faço hoje. Essas histórias que eu ouvi nesse período curto. E eu comecei a analisar todo o processo que a gente tinha do táxi acessível. Primeiro ponto que era a organização. Nós tínhamos empresas que operavam o serviço e queriam trabalhar no modal do táxi comum. E a gente tem uma ferramenta muito preciosa na mão. Yeah. Então eu acho que o primeiro ponto que a gente precisava mudar era isso. Aí a minha ideia de montar a Acessível SP era fazer uma empresa que atendesse esse cliente da forma que realmente ele precisa. Que era a dificuldade que a gente tinha. E quando a gente montou a SP, eu falei, não, a gente tem que montar um projeto totalmente diferente. Aí eu trouxe um pouco da minha experiência que eu tinha em telefonia, onde eu trabalhava com a parte operacional, adequei na Acessível SP, para que os motoristas trabalhassem no formato que a gente operava lá. Hoje um táxi opera praticamente no modal de uma van, que ele faz vários usuários, ele tem um cronograma que ele atende. E isso deu muito certo. E a gente conseguiu juntar a parte de licitação que a gente atende durante todos os dias, juntou com o cliente particular. Então, a gente consegue cumprir todos os prazos, consegue atender todo mundo e da forma que o cliente precisa, com cuidado, com respeito. E preço justo, que era um ponto que a gente precisava cuidar disso, porque os valores que eram cobrados eram absurdos. Eu acho desumano. Então, assim, aí nós regularizamos na prefeitura, fizemos todo o processo que tinha que ter sido feito para cumprir aquilo que o cliente precisa. E hoje o trabalho vem evoluindo, trouxemos mais motoristas qualificados. Hoje os motoristas novos fazem o curso diretamente com a gente na empresa. Eles têm o curso da prefeitura, porém também fazem um curso com a gente na base para poder conhecer o trabalho, ver a importância dele. Para poder ver se realmente é aquilo que ele quer fazer também, né, Rafael? Porque não adianta ele visar um ganho e não oferecer, né? É importante o motorista falar, pô, será que esse realmente o meu público? Né? E é por isso que é tão importante ter sempre essas palestras com os funcionários, mostrar para ele esse treinamento, exatamente. Uma preparação. Se não gostar, não dá para trabalhar. Né? Não dá. Porque o público PCD exige ali um cuidado adicional. Então, se não gostar do que faz, não dá para ficar. Então, é bom sempre enfatizar bem, né? E isso a Acessível faz, graças a Deus. E o interessante é que os motoristas entenderam, né? Sim, eles vestiram literalmente a camisa. Né? Todos fazem ali com orgulho. Se você for, a gente tem a publicação recente lá no Instagram da Acessível, que é um relato de um motorista recente. Realmente é comovente a história de muitas pessoas.
Então, se não se conectar, não vai. Ô, Paloma, aí você já teve a oportunidade, assim, de utilizar os dois transportes, né? O público e o acessível. Sim. Eu queria que você trouxesse pra gente histórias, né? Como você já compartilhou algumas, do transporte público e como que a acessível tem te ajudado agora, nessa nova fase. Olha, o transporte público, eu vou te falar, a gente usa porque quando não tem opção mesmo. Porque é assim muito difícil, né? É como a Bruna colocou, a gente já tem muitas barreiras, dificuldades no dia a dia. Nossa. E o transporte público, em vez de abrir, né, assim, facilitar, digamos assim, às vezes dificulta. Tem um episódio que eu estava indo para uma terapia ali na Barra Funda. E ali tem tem como é que se diz o negócio que rola? Escada rolante? Não. A catraca. Tem a catraca e não tem acessibilidade do lado. Tem que abrir um portão. E aí eu sempre ia nessa terapia e eu tinha que esperar a boa vontade do guardinha vir abrir o portão para eu poder ir, para poder passar para o outro lado. E aí nunca tinha guardinha ali. Normalmente alguém se comovia com a história e falava, eu vou chamar. Aí eu ia chamar e voltava. Só que teve um dia que eu não estava num dia bom, não queria estar no metrô, não queria estar naquela situação e não tinha guardinha ali. Eu fiquei naquela revolta, falei assim, como assim? Tudo bem não ter acessibilidade livre, mas que fique alguém aqui para abrir. Toda vez que eu venho, eu tenho que ficar esperando alguém se comover com a história. E aí eu pendurei na grade, sem pensar em nada. Só chacoalhei, eu fiz que nem uma macaquinha lá. Chacoalhei, gritei, eu tô aqui. Meu filho ria, graças a Deus, o meu filho é muito feliz. E eu, naquele nervoso, eu parei o metrô, né? Literalmente, todo mundo olhou assim, o que ela tá fazendo? O guardinha veio correndo. Eu tô indo. Eu falei, mas toda vez... Não... Aí eu soltei o verbo. É uma situação constrangedora, a gente não precisa passar por isso, né? Não é porque é transporte público, é a falta de empatia, de entender a necessidade. Eles até sabem que tem a necessidade, mas não é, né, viável para eles. Tá tirando o direito de ir e vir, né? Exatamente. Teu filho, porque não tem ninguém ali. Não tinha ninguém ali. E não era a primeira, não era a segunda, não era a terceira, não era a quarta, mas aquele dia eu estava com a pá virada. Então, eu simplesmente subi no portão, chacoalhei até toda a estação ouvir. Aí ouviu, ele veio correndo, porque ele sabia que se alguém da supervisão talvez visse o meu barraco, ia chamar a atenção dele, porque o papel dele era estar ali para abrir para mim. E aí, depois daquele dia, eu não lembro se meu filho teve alta ou se ele continuou ali, mas aquele dia foi o dia que eu estava no ápice do estresse, porque meu filho faz terapias constantes, então eu sempre estava ali na linha do metrô, sempre estava ali, e são várias e várias histórias. Já teve ali na Luz, não tem elevador, né, para descer. Tem elevador para subir. Você não tem elevador para descer ali. E você tem que esperar alguém, chamar alguém do setor para vir descer o seu filho. Aí eles param a escada rolante, né? Isso. E desce depois devagar. Desce. Eu já vi isso. Já teve casos do representante falar para mim. É assim, inacreditável, né? Um lugar público não ter acessibilidade. Mas Em 2025, eu não conheço, né, a Luz ali. E aí já teve caso do cara chamar e o moço vir falar para mim, eu não sei descer. Falei, tá, eu também não. E aí? Como é que faz? Bom, se você tivesse uma consulta, você ia perder. Ia perder. Então, assim, já passei por muito constrangimento. Realmente, sim, transporte público. Teve uma história, assim, que foi, acho que o ápice, que foi na Barra Funda também. Essa Barra Funda e a Paloma. Ah, minha filha, sofri ali, viu? Tem um ali, conflito. Eu vou te falar. E eu fazia terapia aqui e o ponto era na frente, né? E, assim, era muito perto da estação ali da Barra Funda. E no horário que eu saía, era horário de pico. E quando o ônibus chegava em frente à clínica que eu fazia, estava super, ultra, mega lotado, né? Só que o canto do cadeirante é o canto do cadeirante. Não importa quantos tem. Aquele canto é reservado para o cadeirante. E nunca tinha cadeirante. Sempre meu filho seria o cadeirante. Não parava. Passava 1, 2, 3, não parava. E teve um dia também, o dia da pá virada. Quando pega esse dia, pega na veia. E o motorista parou, já era o quarto que eu tinha apontado, e ele fez, não dá. Eu falei, não dá não, vai dar. Falei, o senhor abre essa porta que eu vou entrar e eu vou embora agora, porque você é o quarto ônibus que não dá. Ele olhou para mim e falou, se vira, entra sozinha. Não desceu, não baixou rampa.
E foi nesse dia, foi a situação que meu filho falou, eu jamais te deixaria, mãe. E eu falei para ele, você vai fazer eu entrar. Só que assim, no mundo não existe só pessoas boas, né? A maioria, assim, é de egoísmo. E aí teve um rapaz que gritou dentro do ônibus, vai, minha filha, desacelera aí, deixa a gente embora, eu quero ir para casa. Em vez de falar, olha, motorista, faz o cadeirante Precisa entrar. de ajuda, né? E isso, ele falava, vai, minha filha, para. E eu ali toda constrangida, mas eu falei, você não vai sair daqui, eu vou embora, eu também quero ir embora, cara, é o quarto ônibus que eu estou esperando. E ele falou que não ia abrir. Eu falei, então nem eu vou embora, mas o senhor também não vai embora, porque eu vou ficar aqui na porta até eu entrar. E aí ele pegou, sabe o que ele fez? Ele pegou o celular, me gravou, e ele falou assim, ó, olha, essa mulher aqui, ó, não quer deixar eu ir, ela viu que não tem lugar, e ele filmou o povo. Aí ele desligou, ele me xingou. Ele não filmou ele me xingando, mas ele me xingou, de escalão abaixo, fechou a porta e foi embora. Aí foi esse dia que eu segurei o choro. Falei assim, não, tá tudo bem, filho. A gente vai no próximo, tá tudo bem. O que aconteceu? Era em frente de uma oficina. O cara da oficina viu, ele falou assim, você já foi no outro ponto? Eu falei, já fui. Já tinha ido no outro, já tinha voltado. Esse dia não parava ônibus. Ele falou, eu vou te levar, mãe. Deixa que eu te dou uma carona até lá. Aí ele pegou, colocou meu filho, colocou a cadeira do meu filho, era um carro aberto atrás. E me levou. E eu sou daquela que se eu preciso de ajuda, eu recebo. Eu falei, eu preciso ir embora, moço. Eu aceito a sua carona. Aí ele pegou, jogou a cadeira do meu filho atrás. Eu coloquei meu filho no banco e fui. Chegou lá, eu falei, vou falar com o fiscal. Quando eu cheguei a falar com o fiscal já veio armado. Ele falou assim, ele já me contou tudo, não tinha espaço. Eu falei, não tinha espaço? O senhor estava lá? Ele falou, não, mas ele gravou. Eu falei, você sabe o que ele gravou? Ele gravou só a defesa dele, ele não gravou a situação. Aí eu expliquei a situação. Aí ele falou assim para mim, é sério que foi tudo isso? Eu falei, foi, e todos os dias é tudo isso. Aí ele pegou e falou assim, ligou para um supervisor dele, falou, fala com o tal fulano. Aí eu já falei, falando assim, eu tô conversando, mas eu já falei que nem a Chiquinha. É porque eu não aguento mais e já faz tempo que eu tô aqui nessa situação. Nossa, que situação. Desabei. Já fazia 2 anos que eu fazia tratamento ali e nunca tinha mudado. E aí esse dia, esse ser, né, se comoveu e falou assim, olha, que dia que é a terapia? Eu falei, dia tal e dia tal. Ele falou assim, a partir de tal dia eu vou mandar 2 fiscais lá para acompanhar o seu embarque. E aí vamos ver quem não está parando para você. Falei, pode ir. Aí chegou no dia da terapia. Quando eu fui sair da terapia, eu já avistei 2 fiscal. Aí eles ficaram atrás de uma árvore, eles só fizeram assim para mim. Aí eu falei, tá bom. Fui pro ponto, passou o primeiro ônibus, nada. Aí eles anotavam a placa. Aí passava o segundo ônibus, nada. Aí ele anotava a placa. Aí no terceiro ônibus, eles vinham e faziam o ônibus parar. Porque eles viam que não ia parar e eu precisava ir embora. Não dava também para fazer vistoria o dia inteiro comigo, né? Aí eles tinham combinado comigo. Se 2 ônibus não parar, o terceiro a gente te embarca. E todos os dias a fiscalização, nenhum parava. Então, eles fizeram o quê? Começaram a adverter o motorista que não parava. Na segunda semana, estava um pitel. Não tinha ônibus que não parava. O primeiro ônibus que vinha, parava para mim. Porque teve todo esse cuidado. Então, falta isso. Falta muito essa supervisão no atendimento PCD. Se tivesse esse cuidado antes de constranger uma mãe, eu não precisava ter passado por isso. Mas eles deixam as traças. Tipo assim, o ônibus está aí, o canto está aí, está sendo usado. Não está. Gente, que absurdo. Eu vi o Rafael falando sobre logística, isso, aquilo. Vocês têm uma logística de segurança e monitoramento dos táxis? Sim. Todos os veículos são monitorados. Saiu de lá, vocês estão acompanhando? Saiu de lá, a gente está acompanhando. Olha, que bacana. É importante a gente pautar suas isso, conversas né? estão sendo gravadas, Bruna. Ih, lascou. Psicólogo com força. Que a gente desabafa até umas horas, né? Desabafa. Nossa Senhora. É o ouvido amigo, né? Mas é importante ter esse diálogo com o motorista. Tem que ter, Precisa né? ter esse diálogo. Como é que você vai fazer uma viagem de 1 hora e 50 minutos Gente, calada? tem um motorista específico que ele me embarcava muito, que era stand-up comedy, eu e ele. Nossa, ele era engraçado por natureza, então ele entrava, a gente já estava rindo. E era um embarque inteiro, a gente rindo, falava, nossa, alivia, né? Às vezes a gente está tão assim, consulta, agendamento, exame, trabalho, a gente entra e começa a conversar, a gente guarda o celular, né? E
conversa. Aconteceu isso esses dias na corrida lá do Morumbis, né? Que eu fui acompanhar o Neliton no tour, que era aniversário dele. E aí chegou lá, ele passou uma situação muito chata, que a pessoa falou que ele estava atrapalhando, porque ele era cadeirante e tinha que ficar atrás. E ele não conseguiu fazer metade do tour, porque várias salas não tinham acessibilidade. Ele entrava, olhava na porta e saía. E, assim, um torcedor fanático que faz um trabalho incrível lá dentro e não tem acessibilidade no local para ele. E ainda o funcionário falou, mas você está trabalhando todo o tour, nós estamos atrasados por causa de você. Nossa, na hora me deu uma raiva. Me deu uma raiva. A gente eu não pegava o sabe a celular, se eu reação. filmava, se eu ia lá. Aí eu falei, não, o cara tá com uma advogada aqui, a mãe dele, eu vou fazer meu trabalho, eu vou ficar quietinha. Mas aí eu cheguei no táxi e eu falei, Paulo, você não sabe o que aconteceu. Paulo, que fizeram isso, que não sei o quê. E naquela hora eu cheguei em casa, eu nem contei pro meu marido, mas o Paulo sabia tudo. É porque é o desabafo de momento. Se você não falar aquele momento, é complicado. A gente passa por muitas situações assim. Eu fui levar meu filho no Museu Catavento. Meu filho é totalmente dependente, ele não via nada. Eu tenho até fotos, eu nem postei, porque tem até uma foto para ele ver um negócio, estou enforcando ele assim. Ele tá assim, meu marido riu, ele falou, você está enforcando, você está ajudando? Mas eu passei o passeio inteiro com ele no colo. Uma criança de 40 quilos e 13 anos. Nossa. Não tinha acessibilidade. Tinha lá uma mesinha, eu falei assim, gente, é só uma mesinha para olhar. Podia fazer mais baixo, né, para um cadeirante. Aí eu tive que pegar ele, pôr em cima da mesa. Tem lugar que eles falavam, não pode. Falava, tem que ter, tem que dar. Aí eu colocava ele em cima. Tem um negócio lá que você joga moeda e cai. Para piorar, além de não ser acessível, ainda tem escada para você jogar essa benção desse imã. E vai eu com meu filho no colo, subir a escada para ele ver o imã cair. Então, eu levei ele lá, eu também atrapalhei o tour. O professor ficava assim, ei, agora aqui. Eu falava, não, ele ainda não viu ali. Aí ele fazia, tá bom. Aí ele falou assim, olha, eu tenho tempo. Eu falei, eu também, eu tô com tempo suficiente. Pode fazer o tour e eu faço o tour com meu filho. Levei meu filho para todo lugar. Cheguei em casa com uma pataca roxa na perna, porque tudo eu apoiava ele. Mas ele conseguiu ver tudo, porque a mãe dele estava lá. Agora, se faz um passeio desse, que nem ele fez. Ano retrasado, ele chegou a fazer só com a escola. E quem levou ele foi a cuidadora. E ele chegou em casa muito frustrado. Ele chegou em casa frustrado, que ele falou, mãe, eu não vi nada. E eu falei assim, nossa, exagero, né? A escola estava lá, ele deve ter visto alguma coisa. Aí passou 2 anos, teve de novo esse evento, eu falei, filha, a mamãe vai, você quer ir? Aí, como eu iria, ele falou, eu quero. Aí eu entendi que realmente ele não tinha visto nada, porque não tinha acessibilidade nenhuma. Como eu posso dizer, é terra. Acessibilidade é isso, é terra, mas é tudo alto. Então, é para quem anda mesmo. Aí eu passei literalmente 2 horas de passeio com ele no colo, mas também ele viu tudo. Tudo, ele participou de tudo, mas assim, porque a gente, mãe, faz o que não é inclusivo virar inclusivo, né? Mas é bem constrangedor. E acessível faz o transporte virar inclusivo, que não é inclusivo. Faz inclusivo, acessível. Há quanto tempo você usa o serviço da Acessível, Paloma? Mais de 3 anos. Mais de 3 anos? Mais de 3 anos. E, assim, é muito maravilhoso. Tem até dias que eu falo assim, me manda um motorista quieto. Porque tem dias que você não quer conversar, ainda tem esse cuidado. Tem um motorista que eu gosto muito dele. Ele é muito dinâmico. Então, pode ligar lá e exigir, né? Olha, eu quero um motorista assim. Pode, Rafael? Estão colocando o Rafael Vai ficar difícil. Não, coloca uma observação assim, olha, se puder, me manda um motorista mais quieto. Não, todos são excelentes. Atenção, o Luiz, que é um que eu gosto muito, ele é assim, se você fala, ele fala. Se ele vê que você ficou quieto, ele fica quieto automático. Então eu falo, olha que gostoso, você não precisa se preocupar. A pessoa já tem a sintonia, né? Já tem a sintonia. Ele tem dias que eu entro que a gente fala 2 horas. Tem dia que eu entro quieto, ele fica quieto as 2 horas. Eu falo, olha, é maravilhoso. Eu comento muito com o Marcos, né? Na base. Eu tenho uma equipe abençoada. Realmente a minha equipe é diferenciada. Quem é a equipe da Acessível SP hoje, Rafael, que trabalha por trás dos bastidores? Hoje na planta interna nós temos 10 funcionários. E a Paloma que está fazendo home office, né, Paloma? Isso, Paloma, graças a Deus. 10 funcionários. 10 funcionários que faz Acessível... Isso, que faz Acessível rodar. E não só a parte da planta interna, mas a operação dos motoristas hoje é diferenciado. É um trabalho de equipe. Hoje eu posso mesmo, dizer né? que eu tenho. A gente comenta lá na base, fala. Hoje a gente tem uma equipe diferenciada. Hoje a gente pode confiar na mão de obra que a gente tem. Nossa, que bacana. Todos os motoristas são qualificados, entenderam qual que é o nosso projeto. Cada dia que passa, sempre estão trazendo
trazendo coisas para a gente poder agregar no serviço. Então, hoje a gente tem uma equipe muito qualificada. Hoje a equipe está acima da média. Nossa, e você fala com orgulho, Não, assim, a gente percebe, não, né? realmente, é porque hoje a gente tem 7 anos no mercado, né? Foi muito difícil o processo. Foi difícil, foi desafiador. A Paloma acho que está mais tempo comigo, sabe o quanto que eu brigava para que as coisas acontecessem. Sim. Hoje os projetos estão saindo do papel e tudo que acontece, tudo que está acontecendo com a empresa hoje, tem o trabalho deles, né? Eles são a engrenagem que fizeram toda a empresa chegar onde está hoje e aonde vai chegar. Então, assim, eu sou muito grato por todos que operam comigo lá. Problemas a gente tem, né? Que é normal. Muita gente trabalhando junto, não tem como, né? Hoje eu tenho uma equipe excelente, acima da média. E atendem vocês da melhor forma possível, né? Que é o mais importante. Sim. Virar uma família, né? Assim. Tem que ser, né? Porque tá todo dia ali. A questão as reclamações diminuíram muito. A gente tinha muitos problemas com reclamação com o táxi acessível. Hoje a gente tem muito pouco. Então, isso é um trabalho deles, né? E resultado do trabalho de vocês também, né? Assim, que se preocuparam com cada detalhe, realmente com cada necessidade. Não importa se é o cheiro, se é a mobilidade, se é o comportamento do motorista, se é o ar-condicionado, se é o transporte. Vocês se preocuparam com isso, né? Isso que vocês mostraram aqui pra gente, é isso que nós vivemos quando utilizamos o transporte. Sim. E é muito prazeroso pra gente também fazer parte disso, né? Como um podcast aí, tá divulgando o trabalho de vocês, porque realmente a gente utiliza e sabe que funciona. É o que a gente comenta bastante, né, Paloma? Nosso trabalho hoje, se a gente pode organizar da melhor forma possível. Se eles não entenderem na parte operacional o quanto eles são importantes, o trabalho não funciona. Que é a primeira coisa que tem que ser feita é eles entenderem que a gente quer entregar o melhor, vamos buscar aquilo que eles precisam e eles precisam dar esse retorno para a gente na parte da qualidade, um bom atendimento, o diálogo. É isso aí. Tanto que trouxemos muita gente nova que não operava com táxi e estão vindo trabalhar com a gente. Porque a gente consegue entregar, a pessoa vem com mais vontade, vem com aquela pegada de querer fazer a diferença. É mais fácil. Né? Tem aquela frase que fala, né? É mais fácil você ensinar o serviço do que o caráter, né? Exatamente. Então, eu acredito que hoje vocês tenham uma empresa que se importe realmente com as pessoas, né? Sim. O que é difícil, que a gente não vê no transporte público, que a gente não vê, às vezes, em locais que eram para ser acessíveis, né? Hospitais, shoppings, teatros, museus. Não existe acessibilidade além do papel, mas na acessível, a gente está vendo que isso está acontecendo. Existe uma inclusão, né? Na sociedade que exclui, a acessível optou por incluir. E é muito difícil. E a gente realmente tem que pautar muito essa questão, tem que parabenizar você por esse trabalho, porque nós que vivenciamos do lado de cá, a gente sabe o quanto nós somos excluídos. Quando a gente fala nós, porque nós somos mães atípicas, então a gente tem propriedade para poder falar sobre o que é incluir e excluir. Os nossos filhos são excluídos a todo momento. Então, quando a gente encontra alguém, uma empresa que está disposta a incluir, a dar essa facilidade de transporte com segurança, e todas as outras demandas que a Acessível oferece, a gente tem que falar, tem que pautar mesmo, né, Ju? Porque é muito importante isso. É verdade, é como a Paloma falou aquela hora, né? A gente, às vezes, está tão cansada de brigar. Sim. A gente está tão cansada porque nós abrimos mão, assim, da nossa família, do nosso dia a dia para acompanhar o nosso filho. E é uma parte importante do nosso dia, o transporte de ir e voltar. Às vezes a gente sai cedo, a criança sai dormindo. Sim. Às vezes aqui você teve que acordar a criança de madrugada para dar medicamento, você acordou mais cedo, você teve que fazer troca, teve que fazer banho, tudo sozinho. Aí você vai chegar no transporte, você vai ter que carregar. Não, eu quero alguém que me ajude, eu quero alguém que me acolhe. O elevador do transporte está quebrado. Exato. Nossa, sem contar que no meu caso, que é cadeirante, ainda tem as velhas que se apoiam na cadeira, achando que é o ferro do metrô, né? A gente ainda passa por essa. Eu tinha que avisar toda hora, o ferro do metrô tá ali, o ferro do metrô tá ali. Ah, tá bom, mas tome, segura. Tem gente que só na cadeira, tem gente que... Nossa, realmente não é fácil. Eu sou da que valoriza cada inclusão. Porque, no meu caso, ele é muito dependente. Meu filho é dependente de tudo. Eu sou uma pessoa muito caseira, nem gosto de sair de casa. Porque eu falo assim, até para ir para casa de alguém, ele não se encaixa, ele não cabe na casa de ninguém. Para ir para casa de alguém, eu tenho que ficar pedindo, arrasta
aqui, vamos tirar a mesa daqui, né? Vamos tirar a mesa dali. Se a gente puxar o sofá daqui, então eu não saio de casa. Eu faço o mundo do meu filho lá, né? Claro, meu filho sai, gente. Meu filho passeia bastante, mas eu procuro fazer meu canto em casa. Se eu vou no restaurante onde tem banheiro acessível, na hora eu vou lá. Quem é o dono? Eu vou dar meus parabéns. Já ganhou o dia, nós já ganhamos o dia, Ganhei né? o dia, porque, olha, eu vou te falar, recentemente eu levei ele para a igreja e aí no meio do culto ele xixi. Eu falei, irmão, onde é o banheiro? Ele, ai, não é acessível. No meio do culto, como é que você faz? Não dá para você ir embora, não dá para você voltar para o culto. Ele caiu no banheiro, porque ele tem 40 quilos, para mim foi difícil pôr ele no vaso. Eu falei, não, irmão, deixa eu pôr ele no vaso. Na hora que eu pus ele na cadeira, coloquei a bunda no vaso, a cabeça foi para a parede. Eu falei, gente, é difícil. Acessibilidade. Incluir é difícil. Né? Por isso que eu parabenizo muito o Rafael, agradeço muito a Deus pela vida dele, porque ele só não inclui o mundo PCD, ele também inclui a mãe do PCD, que eu não sou a primeira funcionária que é mãe atípica, eu já sou a segunda ou terceira funcionária mãe atípica. Verdade, ele inclui, né? Isso, e ele sabe que mãe atípica não tem, assim, uma rotina. Eu não tenho rotina, ele sabe disso. E Paloma, tem que ter rotina. Eu tenho rotina, Paloma. Mas quando eles estão de férias, como é que segue rotina de férias? Então, ele entende, ele sabe ali que quando meus filhos estão de férias, eu intercalo horário. Então, em vez de eu trabalhar de dia, eu trabalho à noite quando eles dormem. E ele tem todo esse cuidado. Ele me liga, ele pergunta, dá uma reunião? Não dá? Vamos reagendar. Então, no horário, num dia que eu consigo, eu deixo meus filhos com alguém, a gente faz uma reunião. Então, ele não incluiu só o mundo PCD. Ele incluiu as mães PCDs. E isso é algo que você não acha. Me fala uma empresa que inclui uma mãe PCD, sabendo a limitação dessa mãe. Não inclui, a empresa inclui o PCD, porque também ela tem uma vantagem de desconto de imposto. Exatamente. Porque se não tivesse essa vantagem, com Também certeza a empresa não iria incluir. Então, por isso, eu gosto muito. A Acessível, para mim, é um orgulho muito grande trabalhar e utilizar o serviço, porque eu sei quem está por trás dessa parte administrativa, não é um simples humano. É alguém que tem coração, alguém que é motivado pela fé, que tem amor, que tem a empatia. E o engraçado, né? Por isso que fala assim que a gente recebe apoio de quem menos esperamos. Ele não tem ninguém PCD na família, não tem história PCD, mas se comove com a causa. Se você for lá no INSS, tem cadeirante que reprova o INSS de todo mundo. Você fala assim... Você fala, como é que pode? Vive na veia, vive o dia a dia, sabe que é difícil, mas não tem empatia. Então, a empatia e o coração é para poucos. E a Acessível, ela tem. Tem esse filtro, tem essa empatia, tem esse coração. Quando o Rafael me chamou para trabalhar, ele falou, eu quero melhorar. O que eu posso melhorar? Aí foi a oportunidade de eu listar tudo. Olha, já passei por isso. E ele falou, vamos mudar tudo. O que é para a gente mudar? Falei, vamos começar conscientizando as nossas dificuldades. E aí eu comecei a trazer a dificuldade do cheiro, a dificuldade de locomoção, a vergonha da mãe atípica. Não é vergonha, né, que eu digo vergonha assim, é um termo mais fácil, mas é o constrangimento de ter que falar, olha, meu filho possivelmente vai gritar, vai pular. Então, e ele não foi uma pessoa assim, nossa, vai dar trabalho. Ele falou, não, vamos mudar. O que eu vou fazer? Então, eu palestrei para os funcionários, ele palestrou para os motoristas, e aí começou a surgir cada vez mais empatia. Então, só agradecer a Acessível pela oportunidade e por existir. E nós também, né, Ju? Somente agradecer. Estamos lisonjeada pela presença de vocês aqui. A gente fez o convite, mas a gente sabe que a vida do Rafael é corrida, né? Porque tem todo... Como é que você falou aí? Logística. Uma logística. Teve toda uma logística, hein, pessoal? Pro Rafael estar aqui hoje, viu? Para esse episódio acontecer, né? Exatamente. Então, assim, mais uma vez... Eu quero agradecer a sua participação e dizer que Deus continue te abençoando grandemente por essa oportunidade que você está dando para as pessoas com deficiência, porque não é normal isso. Então, assim, que Deus te abençoe cada vez mais, que te ilumine. Atípico, né? Exatamente, ele é atípico. Isso. Ele é atípico, né? Ele já é da família típica, já. Literalmente. Bem bacana. Eu que agradeço a oportunidade. Estou aprendendo cada dia mais com vocês. Então, é importantíssimo a gente ter todos os bate-papos que a gente faz para a gente poder melhorar o trabalho. E vontade minha não vai faltar para melhorar cada dia mais. O que eu puder absorver para poder trazer algo melhor, tanto para o cliente, para o motorista que trabalha com a gente, para aquela mãe que precisa muito do serviço, a gente vai fazer. É isso aí. Quer deixar algum recado, Ju? Só agradecer também ao Rafael, à Paloma, que estão sempre dispostos, né, a mudar esse mundo. Vocês estão fazendo a diferença. Realmente eu reconheço, assim, cada esforço, né?
ali de perto, às vezes eu tenho a oportunidade de estar mais perto de vocês e realmente ver que vocês não medem esforços, né, para receber as pessoas bem, se preocupam nos mínimos detalhes, assim, na vestimenta, no cheiro, no carro, no Exato. trajeto. Então, assim, só agradecer mesmo por vocês não desistirem desse público e muito feliz de fazer parte disso. Exatamente. Quer deixar algum recado, Paloma? Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui, de representar também a Acessível. Lembrar também que as redes sociais Acessível hoje também se forma uma rede informativa, onde a gente procura trazer passeios acessíveis, realmente acessíveis, né? Quando a gente recebe essa informação que tem um passeio, um evento, que tem como incluir o PCD, a gente costuma divulgar também lá nas redes sociais. Se for um evento pago, a gente também descreve que é um evento pago, mas a gente procura trazer mais eventos gratuitos. Então, se a pessoa não está lá seguindo as redes sociais, já segue as redes sociais da Acessível, é muito importante. Lá a gente passa bastante informação, mudança de transporte, alguma lei, alguma coisa, a gente sempre atualiza lá as redes sociais. E, mais uma vez, só agradecer a oportunidade de estar aqui representando uma empresa que, para mim, é muito especial. E você, Rafael, quer deixar um recado para a gente finalizar? Só agradecer pela oportunidade. Espero vir aqui mais vezes. Menos nervoso. Com bem certeza. A merece. oportunidade não vai faltar, porque a Acessível vai estar sempre trazendo Novidades. inovações, novidades por aí, não é isso? Histórias. E o que faltar de empenho, a gente vai fazer de tudo para entregar. Vamos junto nessa, né? Vamos melhorar. Exatamente. E nós não podemos deixar mais uma vez de finalizar esse episódio sem agradecer eles, os nossos apoiadores, porque eu não sei se vocês sabem aí, mas para isso tudo aqui, continuar, a gente precisa de apoio. Então a gente tem que agradecer sim carinhosamente a Acessível SP, que é uma apoiadora aqui do Pod, a Barretos Distribuidora, o consultório da doutora Bruna Ituaçu, a Rufi Digital. A Rufi Digital, gente, eu sempre me perco nessa, vocês sabem, né? E Pegadinha. Isso. E o consultório da doutora Giana Kuhn. Como sempre, muito obrigado pelo apoio de vocês. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. E tem a KVM Audiovisual, pessoal. Gente, vocês estão entendendo? É muito apoiador, graças a Deus. Mas eu lembro, né? Eu sempre lembro. No finalzinho, Sim. tem a KVM Audiovisual. Todos vocês, o nosso amor aqui do Pod, o nosso carinho. Que Deus abençoe vocês, viu? E até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Câmera central, dá um tchauzinho aí, Rafael. Tchauzinho ali. Dá um tchauzinho, Paloma. Aqui, ó. Tá procurando.